1 Samuel, capítulo 17, do verso 45 ao verso 47, está escrito: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A batalha entre Davi e Golias é uma das passagens mais populares da Bíblia e também uma das mais inspiradoras. O texto que foi lido mostra o momento em que Davi está prestes a derrubar o gigante Golias, apenas com uma atiradeira e com 5 pedras lisas do ribeiro. E nessa passagem podemos extrair lições maravilhosas que podem nos ajudar a vencer as batalhas que tivermos que enfrentar durante a nossa vida. Eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações e não deixe de compartilhar essa mensagem. Se quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, deixe o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Havia uma guerra sendo travada entre Israel e os filisteus. Os exércitos se acamparam cada um em uma colina, uma ao lado da outra, e entre eles havia o vale chamado Elá. De repente veio do exército filisteu um guerreiro chamado Golias, de aproximadamente 3 metros de altura, e desafiou o exército de Israel. Golias disse que se um dos soldados de Israel o vencesse, eles se tornariam seus escravos. Porém, por causa do tamanho e da imponência de Golias, os soldados israelitas tiveram medo. A Bíblia diz que eles ficaram assombrados e apavorados. Davi era um jovem pastor de ovelhas que estava naquele momento levando alguns alimentos para seus irmãos e para o comandante, a pedido de seu pai. Quando ele ouviu as palavras do gigante, ficou indignado e começou a questionar quem era aquele incircunciso que estava afrontando os exércitos do Deus vivo. Diante da covardia dos soldados, o jovem Davi se dispôs a lutar com o gigante. O que me chama a atenção é o fato de Davi ter ouvido diversas vozes antes da peleja, vozes que poderiam tê-lo desanimado. E mesmo sem ter ouvido a voz de Deus, ele decidiu partir para a batalha. E pela sua coragem, Deus o honrou e o fez vitorioso. Davi ouviu 3 vozes que poderiam tê-lo feito desistir. Primeiro, Davi ouviu a voz do desprezo. O versículo 28 diz que seu irmão mais velho, Eliabe, quando percebeu que Davi conversava com as pessoas sobre o prêmio para quem derrotasse o gigante, ficou muito irritado e quis diminuir o trabalho que Davi tinha como pastor. Ele disse: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Nós não devemos desmerecer uma pessoa por causa do cargo que ela ocupa, ou enaltecer alguém em função de uma posição privilegiada. Não importa o que a pessoa faça, ou a atividade que ela exerça, todos nós somos iguais perante os olhos de Deus. Davi estava ouvindo uma voz que queria diminuir o seu trabalho. É interessante que quando Eliabe ouviu o desafio do gigante, ele se calou. Mas agora, diante da atitude de Davi, ele tenta intimidar o seu irmão. Quando decidimos enfrentar grandes desafios, num primeiro momento poderemos ser atingidos por vozes, geralmente de pessoas que ocupam posição de liderança, que vão tentar nos convencer
de que somos pequenos demais, de que o que nós fazemos é insignificante e irrelevante. Mesmo assim, Davi não desistiu. A seguir, ele ouviu a voz do desdém. Diante da sua decisão de encarar o gigante, o rei Saul mandou chamá-lo e disse que ele não teria condições de lutar contra Golias, alegando que Davi era apenas um rapaz e que Golias era experiente nas batalhas. Embora Davi fosse jovem, ele argumentou com o rei que, no seu trabalho como pastor, ele já tinha enfrentado e derrotado leões e ursos, e que o gigante Golias seria derrotado como os animais que ele havia matado. Mesmo ouvindo a voz do desdém, Davi não desistiu. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, no versículo 12, o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E antes de vencer o seu maior desafio, Davi teve que ouvir do seu adversário a voz da afronta. Golias se aproximou dele e disse: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E então Golias amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E ainda disse: venha aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Quando nós assumimos uma postura séria, uma das armas que o inimigo vai usar contra nós é a intimidação. Satanás pode colocar palavras na boca das pessoas próximas a nós, que vão soar como uma afronta aos nossos ouvidos, para nos amedrontar e nos fazer desistir. Mas apesar de tantas vozes negativas terem chegado ao seu ouvido, Davi não desistiu. O texto não fala em nenhum momento que Davi tenha ouvido ao Senhor. Mas mesmo assim, sem ouvi-lo diretamente, Davi tinha intimidade com Deus. Ele era um adorador, um jovem usado por Deus, e já tinha provado isso quando dedilhou a sua harpa e os espíritos malignos saíram de Saul. Davi entendeu que aquela luta era espiritual. E quando Golias invocou os seus deuses, Davi invocou o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Ele disse ao gigante: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Talvez as vozes que Davi ouviu antes de lutar sejam as vozes que você tem ouvido nesse momento, diante dos desafios que você tem pela frente. Não tenha medo, não se intimide, nem se apavore. Apenas confie em Deus, pois Ele é poderoso para te conceder vitória sobre qualquer inimigo que se levantar contra a sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, eu te peço que as vozes negativas e desanimadoras que têm ecoado na mente desse irmão ou dessa irmã percam a força nesse momento e que eles possam ouvir a doce voz do teu Espírito, ministrando coragem, ousadia, perseverança, fé e ânimo ao nosso coração. Fortalece o nosso espírito e nos capacita para que sejamos vitoriosos. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.